Já está gravando. Muito boa tarde a todas, boa tarde a todos. Um quórum devidamente conferido declara abertos os trabalhos da 73ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, reunião do dia 10 de outubro de 2023. Inicio saudando o nosso corregedor-geral, doutor Motaurício Oquete Souza, saúdo igualmente o nosso secretário em exercício, doutor Antônio Calil, e peço licença para cumprimentar todos os demais membros deste colegiado em nome do nosso decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Saúdo igualmente aos nossos companheiros de trabalho de atividade meio, que nos ajudam neste colegiado, seja nas atividades aí durante a semana, em especial também aqueles que estão conosco e que praticam o audiovisual nesta reunião. Sintam-se todos saudados. Saúdo igualmente os nossos colegas que nos acompanham pela plataforma Teams. Por não estar aí, estou justamente na plataforma Teams. Não sei se tem alguém no auditório, se tiver, sinta-se devidamente saudado. Primeiro item da nossa pauta é a ata da última reunião. Esta ata foi enviada a todos os membros deste colegiado. Eu indago se há alguma observação. Em não havendo qualquer observação, podemos, então, considerar aprovada a ata da última reunião. Dito isto, podemos passar para as comunicações, mas antes tem alguns avisos aí. Doutor Calil, temos alguns avisos? Não há nenhum aviso de falecimento ou de louvor. Em não havendo avisos, passamos então para as comunicações dos ilustres conselheiros. Eu passo então imediatamente a palavra para o doutor Saad Masmoud. Muito obrigado. Cumprimento primeiramente Vossa Excelência, sou Procurador-Geral de Justiça, sempre uma grande honra, uma grande satisfação. Cumprimento de igual modo o eminente Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Motauri de Souza Sioquete. Cumprimento todos os membros deste colegiado, Dr. João Machado de Araújo Neto, Dr. Antônio Carlos da Ponte, Dr. Bonilha, Dr. Marco Antônio Ferreira Lima, Dr. Jurandir Norberto Marsura, Dr. Pedro de Jesus Giuliotti, Dr. Antônio Calil e acho que não esqueci de mais ninguém aí. Cumprimento igualmente os demais integrantes do Ministério Público, os que nos assistem e também aqueles que nos auxiliam à realização desta sessão. Sou Procurador-Geral, eu quero iniciar a minha fala com uma expressão de sincero agradecimento e profunda admiração a todos os dedicados promotores e promotoras de justiça que diariamente dedicam-se incansavelmente em prol de uma sociedade mais justa e equitativa, certo também que com sua atuação íntegra e resiliente nas mais variadas áreas, sejam elas criminais, cíveis, de interesses difusos, coletivos, meio ambiente, defesa do consumidor, os promotores e promotoras de justiça são definitivamente o alicerce robusto sobre o qual o Ministério Público se firma e prospera. Com essa atuação que todos nós testemunhamos, pautada na ética, na justiça e na busca incessante pelo que é correto, estes valorosos membros do Ministério Público elevam e enaltecem o nome do Ministério Público, solidificando-o como uma instituição de respeito e confiança perante a sociedade paulista e brasileira. Eu quero ressaltar também a relevância inestimável do trabalho de cada um dos promotores e promotoras de justiça, que mesmo diante dos inúmeros desafios e obstáculos permanecem irredutíveis, executando suas funções com esmero e dedicação, defendendo os interesses da sociedade e garantindo que a voz da justiça seja ouvida e respeitada. É esse comprometimento que assegura, certamente, que o Ministério Público continue sendo uma entidade que se destaca pelo rigor e excelência na proteção dos direitos dos cidadãos e na preservação do ordenamento jurídico de nossa amada terra. A preservação dos nossos princípios e a contínua luta por justiça são faróis que iluminam o nosso caminho e fortalecem a nossa missão. Que essa reunião seja permeada, portanto, pela inspiração que provém dos nobres atos de cada promotor e promotora de justiça e que juntos continuemos a pavimentar o caminho
para uma sociedade mais justa e um Estado de direito mais sólido e impenetrável. Esta é minha sincera homenagem e agradecimento a cada promotor de justiça, a cada promotora de justiça do Estado de São Paulo, aqui representados por nós. Desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Boa tarde. Na pessoa do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, saúdo todos os membros desse egrégio conselho, saúdo também os colegas e as colegas que nos assistem e os nossos valorosos funcionários, sem os quais essa reunião não se realizaria. Senhor presidente, aproveito que no dia 14, próximo sábado, faço 35 anos de serviço e aproveito para dar um testemunho pessoal. Fui por 3 vezes membro desse egrégio Conselho Superior, por 2 vezes membro do egrégio órgão especial, trabalhei 20 anos na Barra Funda, tive contato com centenas de promotorias e promotores e tenho a plena convicção que a grande maioria dos nossos colegas são cumpridores dos seus deveres, são profissionais responsáveis que labutam incansavelmente em prol da sociedade bandeirante. Há exceções, infelizmente, felizmente, uma pequena minoria, como em toda carreira, profissão ou instituição. Mas é absolutamente inquestionável que a grande e absoluta maioria faz do Ministério Público de São Paulo uma das instituições mais respeitadas deste país. Instituição que tem a honra de pertencer. Por isso, prestes a completar 35 anos de carreira, gostaria de homenagear e agradecer todos os nossos valorosos procuradores e procuradoras, promotores e promotoras de todos os rincões do Estado, que, através de um trabalho responsável, diligente, incansável, construíram e continuam construindo essa grande instituição, o Ministério Público de São Paulo. Senhor presidente, eu também gostaria de indagar se a Vossa Excelência leu ou ficou sabendo dos nossos comentários a respeito do aviso 707/2023, comentários que fizemos numa reunião anterior que o senhor não participou, que trata do fluxograma do arquivamento do inquérito policial, extraído da decisão do STF nas ADIs 6.298, 6.299, 6.300, 6.305. Se o senhor não ficou sabendo, o que nós indagamos naquela reunião? Exceto que esse ato irá sobrecarregar o trabalho dos promotores. E nós precisamos de um prazo para a estruturação das promotorias, porque esse ato vai implicar na intimação de testemunha, de vítima, na comunicação do delegado, uma série de providências que vai demandar uma carga maior de trabalho das promotorias. Por isso, nós, conselheiros, sugerimos a suspensão desse ato. Por quê? Porque ainda cabe recurso da decisão do STF. As decisões que levaram à construção desse ato, ainda cabe recurso, né? Também porque o Tribunal de Justiça terá uma vacácio para implantar um juiz de garantias, parece que 2 anos. Então, por que também não podemos adiar a instalação deste fluxograma do arquivamento pelo mesmo período? Até porque esse procedimento de arquivamento só irá se consolidar de forma completa com a implantação do juiz de garantias. E o juiz de garantia tem um prazo de 2 anos. Ora, se o Tribunal de Justiça vai ter um prazo de 2 anos para implantar esse juiz de garantias, por que também não podemos adiar esse fluxograma? E aí nós teríamos tempo suficiente para estruturar as promotorias que já estão bastante sobrecarregadas. Foi essa a sugestão que eu fiz numa reunião, não uma reunião passada, não sei se o senhor teve oportunidade de ficar sabendo dessa nossa sugestão, e eu estou reiterando, então, por esses motivos, a suspensão do ato 707/2023, por esses motivos elencados,
e para que as promotorias tenham tempo de, até o senhor, que Vossa Excelência tenha tempo também de estruturar as promotorias para essa nova atividade que irá sobrecarregar o trabalho dos promotores e dos funcionários. Muito obrigado, senhor presidente. Desejo a todos uma boa sessão. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, doutor Mário Bissarrupo, em nome de quem peço a devida licença para saudar a todas e a todos, presentes de forma próxima ou de forma remota na sessão de hoje. Senhor Procurador-Geral, colegas conselheiros, eu gostaria de deixar registrado que hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Saúde Mental. Embora já tenha falado aqui em relação ao Setembro Amarelo, o dia de hoje é extremamente importante porque são pessoas que sofrem em silêncio. São pessoas que não fazem passeata. São pessoas que não espalham cartilhas. São pessoas que não querem vagas especiais de estacionamento, que não querem discursos, que não querem nada além do que respeito. O preconceito em relação à saúde mental, principalmente porque muitos que são portadores de algum problema em relação à saúde mental não admitem, não procuram ajuda. E o final deste tipo de problema, nem sempre, ou podendo dizer, na maioria das vezes, é o preconceito social, quando não são tragédias pessoais e tragédias familiares, que não são tratadas como doença, mas são tratadas sempre dentro de uma relação de preconceito. Fazendo como próprias as palavras trazidas pelos conselheiros Saad Mazdum e Pedro de Jesus Giuliotti, gostaria também de saudar diante principalmente do dia de hoje e da dificuldade que promotores, procuradoras e procuradores, milhares, cada vez suportam mais ônus e menos bônus, menos reconhecimento por tudo aquilo que fazem por nossa instituição. Sabe bem, Vossa Excelência, senhor Procurador-Geral, quantos avisos, quantos provimentos, quantos atos, cada vez mais onerando os promotores de justiça, as promotoras de justiça, sem que, contudo, tenham o devido respaldo, sem que, contudo, tenham a devida e a necessária, o devido e necessário suporte em relação a tudo aquilo que necessitam. Um trabalho incansável, que nós já sabemos e cansamos de falar, senhor Procurador-Geral. Já foi alvo em mais de uma vez desse conselho, perante esse conselho, um sistema ESAGE que quase todos os dias, se não todos os dias, ele é inoperante. São, como bem mencionado pelo procurador, pelo conselheiro Pedro Jesus Giuliotti, sobrecarregados, cada vez mais suportando cargas de trabalho. E nem sempre, ou na maioria das vezes, pouco reconhecidos, salvo quando emblemam bandeiras que tenham valores midiáticos. E hoje, senhor Procurador-Geral, com bastante tristeza e, de um lado, vendo com bastante alegria que a empresa terceirizada que presta serviços ao Ministério Público faliu, abandonando os seus funcionários à própria sorte. O que me trouxe, de uma certa forma, estranheza, mas não me surpreendeu, foi a solução primária em relação a isso. E que, senhor Procurador-Geral, de verdade, eu vejo que promotores que não receberam seu auxílio-acervo, senhor Procurador-Geral. Por exemplo, esse auxílio-acervo foi implantado, mas que não tem data prevista para pagamento. Mas mesmo assim, senhor Procurador-Geral,
estão se cotizando, estão fazendo, entre aspas, uma vaquinha para ajudar os funcionários terceirizados para que estes não parem de prestar serviços ao Ministério Público. Não é diferente, ou não me soaria diferente, esperar essa solidariedade por conta daquele que não recebe aquilo que tem direito de receber, mas mesmo assim reparte aquilo que tem com funcionários para que possam continuar prestando serviços. Eu sei que Vossa Excelência e sua diretoria-geral está atenta a isto, está providenciando com toda a segurança e com toda a certeza que talvez a segunda empresa que tenha ganho essa licitação possa estar assumindo o quanto e o mais rápido possível para que o Ministério Público não fique sem os serviços primários para que possam prosseguir, o que seria um prejuízo gigantesco para a sociedade e um desgaste muito grande, inclusive externamente para a nossa instituição. São essas ponderações que eu gostaria de trazer a Vossa Excelência, não em tom de crítica, mas diante da necessidade de se reconhecer os valorosos, valorosas, promotoras, promotores, procuradoras, promotoras de justiça, promotores, promotores de justiça, que exercem a sua função diante de todos esses desgastes, todos esses percalços, e ainda encontram espaço para a solidariedade. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral, senhores conselheiros, desejando a todos uma excelente sessão. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar e cumprimentar os colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público, saudar aos colegas que acompanham essa sessão pela via remota e cumprimentar também os nossos colaboradores. Hoje nós estamos realizando a nossa 73ª reunião ordinária do Conselho Superior. Nós estamos chegando ao final do nosso mandato e, em breve, a Secretaria do Conselho Superior, como determina o próprio regimento interno, apresentará um relatório final das nossas atividades. E o que nós podemos, sem favor algum, constatar ao longo desses quase 2 anos de mandato é a competência, a seriedade, a honradez e a dignidade com que atuam as promotoras, os promotores de justiça, as procuradoras e os procuradores de justiça. Todos nós aqui desse conselho contamos com pelo menos 3 décadas de exercício regular das nossas funções. E evidentemente que o Ministério Público ele continua sendo, ainda hoje, o sonho que acalanta não só as nossas inspirações, mas, sobretudo, os nossos ideais. E nesse mandato, eu quero registrar aqui, tenho certeza que essa é uma percepção comum a todos os conselheiros, é possível verificar com muita clareza, com muita transparência, a atuação de cada uma das promotoras e dos promotores de justiça. Se o Ministério Público de São Paulo, hoje, ele detém um conceito respeitado em âmbito nacional, esse conceito ele foi construído com auxílio das antigas gerações, ele está sendo cada vez mais firmado pelas atuais gerações e compete a cada um de nós preparar o terreno para as futuras gerações. Futuras gerações essas que certamente terão como inspiração exatamente a seriedade, a competência, a honradez e aquilo que se aguarda de um promotor de justiça, que atuar de forma absolutamente destemida e compromissada com o interesse público. Então, eu quero aqui registrar nesse momento eu quero registrar as minhas homenagens, fazendo coro ao que foi colocado pelos conselheiros Saad Maslum, Pedro de Jesus Giuliotti e Marco Antônio Ferreira Lima, aos integrantes dessa carreira do Ministério Público de São Paulo, promotoras, promotores, procuradoras e procuradores de justiça, que dignificam a nossa função através de um trabalho anônimo, contínuo, diário, mas absolutamente compromissado com o interesse público.
Então, são essas as minhas considerações, senhor presidente, e aproveito a oportunidade para desejar a todos uma boa reunião. Doutor Mário. Será que ele caiu? Doutor Mário. Me parece que ele caiu. Nós temos que aguardar um pouco. Voltei. Estão me ouvindo aí? Sim, Estão me ouvindo? sim. Voltei. Pois não. Caiu o Wi-Fi aqui. Pois não. Eu acho que eu estou com a palavra, então. Eu não vi o final da manifestação do doutor da Ponte, mas se não há nenhum requerimento, eu passo então a palavra ao doutor Antônio Calil. Pois não. Muito obrigado. Eu gostaria de saudar a todos e a todas na pessoa de Vossa Excelência, nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Sarrubo. Dizer que é um prazer participar dessa 73ª reunião. Estamos chegando aqui ao final do nosso mandato de 2 anos, já fizemos 73 reuniões, né? Muito trabalho desenvolvido nesse conselho. E não tenho comunicações a fazer, desejo apenas um bom encontro aqui, uma boa reunião. Obrigado. Doutor Jurandir Norberto Marsura. Obrigado, senhor presidente. Quero iniciar cumprimentando Vossa Excelência, doutor Mário Luiz Sarrubo, eminente Procurador-Geral de Justiça. Cumprimento também o eminente Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Motaurício Oquete de Souza. O secretário em exercício, doutor Antônio Calil Filho. Nosso decano, doutor João Machado de Araújo Neto, e os conselheiros aqui pela ordem de votação, doutor Saad Maslum, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor Antônio Carlos da Ponte, e cumprimento também a todos os colegas que nos assistem, aos funcionários que nos auxiliam. Quero fazer o registro de que, na data de hoje, completo 44 anos de Ministério Público, ingressado no concurso de 1979, e gostaria de render minhas homenagens a todos os colegas que comigo ingressaram nesse concurso. Não tenho comunicações a fazer, desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado, doutor Jurandir. Devidamente saudado, uma carreira maravilhosa à frente do Ministério Público, no nosso Ministério Público. Desde já registro aí os nossos cumprimentos à Vossa Excelência e a todos os demais membros do concurso. Dando sequência, passo a palavra ao doutor João Machado de Araújo Neto, nosso decano. Obrigado pela concessão da palavra. Saúdo o Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo. Saúdo o Corregedor-Geral, doutor Motaurício Oquete de Souza. Saúdo o Secretário em Exercício, doutor Antônio Calil Filho. Em nome de quem saúdo os demais integrantes deste colegiado. Saúdo também os demais membros do Ministério Público que acompanham esta reunião. Saúdo também os nossos sempre dedicados servidores. Eu gostaria apenas de cumprimentar os eminentes conselheiros, doutor Jurandir Norberto Marsura, que hoje completa 44 anos, e o doutor Pedro de Jesus Giuliotti, que completará no sábado 35 anos, ambos com uma longa e profícua trajetória. Parabéns a ambos. Era apenas isso, desejo a todos e todas uma excelente reunião. Muito obrigado, doutor João Machado. Com a palavra, doutor José Carlos Bonilha. Senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Motaurício Oquete de Souza, senhor Secretário em exercício deste colegiado, doutor Antônio Calil Filho, colegas, demais colegas de colegiado, doutores João Machado,
Jurandir Marsura, a quem cumprimento pelos 44 anos de excelentes serviços prestados em prol do Ministério Público e, por conseguinte, em benefício de toda a sociedade. Doutores Saad, Ponte, Giuliotti e Marco Antônio, senhoras e senhores servidores e a todos que nos acompanham, pessoal ou virtualmente. Desde a semana passada, repercute fortemente na classe a fala do nosso corregedor-geral. Houve 2 reuniões. A primeira com convite para todo o Colégio de Procuradores, a segunda com convite para toda a primeira instância. Não consta tenha sido franqueada a palavra aos que assistiam. Somente o corregedor-geral dela fez uso. Eu não pretendo aqui contestar as razões que levaram o corregedor-geral a se dirigir a todos nós. Certamente ele as tem e devem ser mesmo merecedoras de todo o nosso respeito. No entanto, o tom utilizado, algumas palavras e expressões dirigidas indiscriminadamente a toda a classe, com todas as vênias, me pareceu algo ácido e talvez até mesmo injusto. A esmagadora maioria de nós não merecia sequer ouvir, tampouco ser destinatária de discurso tão contundente. É bem verdade que não desconsidero que talvez tenha quem mereça mesmo receber a mensagem dada pelo corregedor-geral. Mas, indistintamente dizer para todos, soa algo injusto. Eu não tenciono dizer o que deve ou não o corregedor-geral falar. Absolutamente. Todavia, como membro deste Conselho Superior do Ministério Público, eleito pela classe, falo em meu nome próprio, porque o mandato me confere esse direito, e em nome daqueles, em número bastante expressivo, que não se sentiram confortáveis ao ouvir o conteúdo e o tom da fala de Sua Excelência, o Corregedor-Geral. Há que se consignar ainda que, mesmo não sendo a intenção do douto Corregedor-Geral, talvez a sua fala tenha até mesmo fortalecido um movimento minoritário e injusto para com o Ministério Público como instituição, levado a efeito por alguns que têm o desejo de espraiar a ideia de que no Ministério Público do Estado de São Paulo se admite o assédio moral nos servidores. Ao afirmar indiscriminadamente do alto de seu cargo de corregedor-geral que existem membros que tratam os servidores da forma retratada, concebe-se como efeito um fortalecimento de movimento orquestrado e injusto para com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Penso, humildemente, deva comportar uma complementação ou esclarecimento que o corregedor-geral bem saberá formular para que haja a necessária separação entre o joio e o trigo, porque o forte discurso não pode ser endereçado a todos indistintamente, havendo que se registrar que boa parte ficou indignada, porque não merecedora. Este colegiado, o mais democrático do Ministério Público, admite a oxigenação nos debates e reverbera o que se passa no seio da classe, razão pela qual não pode ser indiferente ao que se passou
tampouco se furtar ao trato desse tema, sem que isso signifique qualquer cerceamento ao direito do corregedor-geral de se voltar à classe proferindo o discurso. Calha averbar-se aqui que a fala do corregedor-geral, dirigida a mais de 2.000 pessoas, em reuniões formais e oficiais, abriria mesmo espaço para ganhar publicidade para além dos limites do Ministério Público, desbordando para fora da instituição Ministério Público. Mas o corregedor-geral não fala em reuniões que tais nada que não possa ser publicizado. O fato é que professores, delegados de polícia, etc., foram igualmente alvo do discurso, o que não conspira em prol da urbanidade e fomenta arestas que acirram o próprio relacionamento institucional. A palavra moleques, entre aspas, empregada por mais de uma vez, destoa do ambiente sempre havido entre esse respeitado órgão da administração superior e os membros do Ministério Público. Eu, modestamente, não considerei adequada. E, se há quem tenha aplaudido, seguramente há quem tenha recebido com indignação. Somos uma instituição que, na sua esmagadora maioria, não comporta ser constrangida a ouvir fala nesse tom. Faço respeitosamente essas ponderações e peço a consignação em ata com a modesta proposta para que sejam expurgadas injustiças, na medida em que apreciável contingente de membros do Ministério Público não deve ser destinatário de fala tão contundente e dura. Tenho ainda um outro tema que quero, sobre ele, me manifestar a partir de agora. Expresso aqui a minha manifestação de solidariedade às vítimas fatais, bem como a todas as vítimas sobreviventes, algumas severamente feridas e outras sequestradas, na sua maioria judeus. Mas há também muitos estrangeiros que se achavam em território israelense nos últimos dias. Outros ainda, residentes em Israel, praticantes de outras religiões que não o judaísmo, sem contar a enorme quantidade de peregrinos que visitam a Terra Santa ao longo de todo o ano. Tel Aviv é a capital e uma cidade muito cosmopolita, que recebe turistas, peregrinos de toda a parte do mundo e foi o primeiro alvo do ataque. A solidariedade é um voto pela paz e repulsa a todo e qualquer ato terrorista, posto que toda violação ou atentado à vida merece repúdio, seja quem for o seu autor. No caso, a autoria se atribui ao Hamas, organização classificada como terrorista pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela Austrália, pelo Japão e por diversas nações europeias. O Brasil, conquanto a legislação pátria se ajuste perfeitamente a essa classificação, assume posição de neutralidade e fez a opção de não considerá-lo como organismo terrorista, adotando postura de neutralidade em relação a conflitos internacionais e ocupado no engajamento diplomático pela busca de convivência pacífica entre Israel e o Estado palestino. A legislação brasileira, no entanto, classifica como terrorista quando houver ação contra a vida, integridade física ou espaços públicos, motivação baseada em razões xenofóbicas ou discriminatórias relacionadas à raça, cor, etnia e religião,
e objetivo de causar terror social ou generalizado. A despeito disso, o Brasil, por intermédio de seu Ministério das Relações Exteriores, adota a posição antes referida. Peço aqui a consignação desta minha fala como proposta para expedição de ofício à comunidade israelense, hipotecando solidariedade por parte deste Conselho Superior do Ministério Público. Agradeço enormemente a atenção de todos, devolvo a palavra ao nosso presidente, desejando mais uma vez que tenhamos todos uma ótima tarde de trabalho. Na sequência, passo a palavra ao doutor Motauri. Excelentíssimo senhor doutor Mário Luiz Sarrubo, nosso presidente, procurador-geral de Justiça, saúdo Vossa Excelência, assim como saúdo o nosso secretário, doutor Antônio Calil, e a todos os eminentes, em nome de Vossa Excelência, todos os eminentes integrantes deste colegiado, assim como os nossos valorosíssimos servidores, aqueles que nos assistem. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria aqui de fazer alusão a um tema, em primeiro lugar, né, parabenizar o doutor Jurandir pelos 44 anos de instituição. E assim também aproveitar e antecipadamente, doutor Giuliotti, parabenizar a Vossa Excelência e, obviamente, a todos os respectivos colegas de concurso. O estagiário, doutor Sabella, que é do concurso doutor Jurandir, né? Então, é um concurso que a mim é muito caro, até por conta disso. Em segundo lugar, senhor presidente, gostaria também de prestar a minha solidariedade aos nossos servidores terceirizados, não nossos servidores, né, mas sim aqueles contratados por empresa terceirizada para prestar serviços aqui ao Ministério Público, que acabam se incorporando em nossa faina diária, nos sendo próximos, pessoas pelas quais nutrimos carinho e que nos prestam o melhor serviço possível e que se sujeitam a flagelos, né, inerentes a comportamentos espúrios de empresas aí que, se num determinado momento tiveram condições de prestar o contrato, parecem não ter mais essa condição. A nossa solidariedade, então, a esses valorosíssimos colaboradores externos, né, porque não possuem vínculo com a instituição do Ministério Público, nesse momento de flagelo. Em terceiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de endossar as palavras, notadamente aquelas lançadas pelo doutor Saad Mazlum e pelo doutor Pedro de Jesus Giuliotti em relação aos quadros do Ministério Público. São realmente quadros extraordinários. A esmagadora maioria dos integrantes da carreira, quer em primeira e segunda instância, trabalha muito e trabalha muito bem. Até por isso, precisam efetivamente ter a defesa não apenas de seus predicamentos laborais, mas de suas reputações, que por vezes são postas à margem por comportamentos pontuais, como tive a oportunidade de fazer em nota, desviantes dessa conduta. O desvio de comportamento de um membro do Ministério Público afeta a honradez e a imagem da instituição e de cada um daqueles integrantes que, como disse e reitero agora, pedindo mais uma vez vênia para reproduzir aqui ou para subscrever as palavras, notadamente aquelas inicialmente lançadas pelo Dr. Saad e pelo Dr. Giuliotti, a corregedoria parceira do bom promotor, e o bom promotor, a boa promotora, o bom procurador, a boa procuradora, muito bem sabem disso, porque esse é o comportamento rotineiro da Corregedoria Geral. Mas, como disse o doutor Bonilha, né, nós devemos separar o joio do trigo, mas é importantíssimo que o trigo saiba que há o joio, e mais do que isso, que o trigo saiba que alguém está zelando por ele trigo, procurando apurar condutas indevidas do joio, que por vezes pode contaminar o trigo como um todo. E assim a Corregedoria Geral continuará. Não foram apenas 2 reuniões, doutor Bonilha, foram 4. Houve uma reunião em Franca com os colegas daquela região, pude estar presencialmente lá e aproveitei o ensejo, assim como uma segunda reunião com todos os colegas de Presidente Prudente, também estive lá em Correição e pude fazê-lo pessoalmente. Então foram ao todo 4 reuniões a propósito. Mas a Corregedoria Geral, para espancar qualquer dúvida, vem deixar muito claro, em primeiro lugar, que não é agente, não é atora no jogo político. E, em segundo lugar, deixar muito claro que foi, e sempre será parceira, irá abraçar a todos os membros do Ministério Público que têm, em sua esmagadora maioria, no coração a vontade de servir à instituição e a vontade de servir à sociedade. São essas, senhor Procurador-Geral, as considerações que gostaria de fazer. Desejo a todos uma excelente sessão.
Muito obrigado, doutor Motauri. Também, muito rapidamente, apenas esclarecendo uma demanda do doutor Giuliotti. Na verdade, doutor Giuliotti, não houve nenhum ato da Procuradoria-Geral vinculativo, muito pelo contrário, houve uma sugestão de fluxo pelo Centro de Apoio Operacional, tendo em vista o julgamento do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão está pendente apenas aí em julgamentos de embargos, mas que já é válida de acordo com a jurisprudência daquela corte. Então, nós precisávamos, o CAOCRIM precisava, de fato, apresentar a sugestão, né? Mas é importante destacar, essa sugestão só veio depois de pelo menos 3 reuniões realizadas com todos os secretários das promotorias criminais do Estado de São Paulo, e muitas das sugestões ali constantes do fluxograma foram feitas pelos próprios secretários. Então, é apenas uma sugestão, lembrando que, em conversa com o Tribunal de Justiça tem o mesmo entendimento que nós, do nosso Ministério Público, ou pelo menos a Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que a decisão do Supremo está válida, muito embora pendente um recurso, e ela é aplicada imediatamente. É claro, estamos trabalhando no encaminhamento de soluções, já o fizemos, a bem da verdade, sob certa medida, com a apresentação com cada promotoria tem um aparelho celular, cada promotoria, hoje, já havíamos feito isso lá atrás, os BOs já vêm com e-mails e telefones celulares das vítimas, o que facilita, pelo menos num primeiro momento, a expedição das intimações necessárias de acordo com a lei anticrime e de acordo com o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal naquela decisão, que pode ser, em alguma medida, contestado em relação à intimação de parte ou mesmo no sistemática do arquivamento, mas foi a decisão, e em relação ao mérito não cabe na nossa visão nenhum outro recurso, a não ser eventuais embargos ainda que estão sendo aforados. De todo modo, é apenas uma sugestão não vinculativa. Paralelamente, o Centro de Apoio está trabalhando com as soluções já do sistema SAGE para que essas intimações saiam automaticamente. Isso deve estar em algumas semanas à disposição dos colegas, e é nesse sentido, o nosso trabalho, é nesse sentido o trabalho que estamos procurando fazer. Colegas, eu vou precisar me ausentar, por conta, estamos nos deslocando agora para um outro espaço, onde está acontecendo a reunião do Grupo Nacional de Direitos Humanos. Eu tenho até uma apresentação lá, ao lado da colega Renata e de outros colegas de São Paulo que estão aqui, razão pela qual eu peço Vênia para deixar a presidência dos trabalhos com o nosso ilustre decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Esclareço que em Manaus aqui existem mais de muitos colegas, alguns de São Paulo, na reunião do GNDH, e eu tenho uma fala específica sobre o trabalho nosso do PGA aqui, e que essa fala é justamente agora às 15 horas, eu tenho que me deslocar para uma outra sala. Então, passando a presidência para o doutor João Machado, pedindo Vênia, pedindo desculpas aqui pela ausência, e desejando a cada um dos senhores e das senhoras uma ótima segunda metade desta reunião, cumprimentando também todos os demais que estão conosco, sejam os nossos companheiros de trabalho de atividade de e-mail, sejam aqueles que nos assistem pela plataforma Teams. Muito obrigado, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Mário Luiz Sarrubo. Agradeço pela sua presença e participação, desejando êxito em seus compromissos aí. Dando continuidade à nossa sessão, doutor Calil, passaremos agora à sessão administrativa com pedido de afastamento, é isso? Isso, apenas um caso, que é esse aí de afastamento. O relator é o doutor Giuliotti. Então, eu passo a palavra ao eminente relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. É o protocolado 176-499-23, interessada a doutora Camila Bonafini Pereira, terceira promotora de Embu das Artes. Senhor presidente, eu vou ler apenas a ementa. Se algum colega, algum conselheiro quiser algum esclarecimento. Pedido de autorização para afastamento das funções. Afastamento para a elaboração de tese de doutorado.
requerimento formulado por promotor de justiça, postulando o afastamento pelo período de 30 dias para a elaboração de tese de doutorado junto à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na segunda quinzena de outubro e primeira quinzena de novembro de 2023. Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 151 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Voto favorável da Igreja, Corregedoria, e voto no sentido de deferimento deste conselheiro, senhor presidente. É assim que eu voto. Muito obrigado, senhor relator. Eu indago se podemos aprovar em bloco o voto do eminente relator, doutor Pedro Giuliotti. Senhor presidente. Opa, pois não, doutor Antônio Carlos Laporte. Por gentileza. Eu gostaria de me declarar impedido, porque eu fiz parte do exame de qualificação de doutorado da doutora Camila e farei com certeza parte da banca também de doutoramento dela. Então, eu me declaro impedido, senhor presidente. Perfeito. Pois não. Então, certamente o nosso secretário irá fazer o registro dessa sua manifestação. Obrigado, doutor Antônio Carlos. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, agora, doutor... Presidente. Pois não, doutor Salles. Eu não quero perder essa oportunidade. Pois muito não. carinho pelo doutor Jurandir Marsura, pelo doutor Giuliotti, que estão aí fazendo aniversário na carreira, 44 anos, doutor Jurandir. Mas o senhor está bastante novo, moço, parabéns. Então, eu quero deixar consignado aqui minhas homenagens ao eminente doutor Jurandir Marsura, doutor Giuliotti, aí por mais uma passagem aí dentro da instituição. Muito obrigado, viu? Recebam meus parabéns, doutor Marsura, doutor Giuliotti. Muito obrigado. Doutor Antônio Carlos da Ponte pediu a palavra novamente. Sim, senhor presidente. Eu gostaria também aqui de cumprimentar publicamente os colegas Jurandir Marsura e Pedro Jesus Giuliotti pelo tempo de carreira de Ministério Público e, sobretudo, não é, pelo exemplo, pela dedicação e pela competência dedicados à nossa instituição. Então, gostaria de consignar também meus cumprimentos. Muito obrigado. A seguir, passo a palavra ao eminente conselheiro, doutor Marco Antônio Ferreira. Obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Eu também não poderia deixar de registrar as minhas homenagens, registrar o meu carinho, parabenizar os dois amigos que, completando uma parte da vida, boa parte da vida, dedicado à nossa instituição. Lembrar que a maioria de nós aqui entrou com em torno de 20 anos de idade, e nós estamos hoje, talvez um pouquinho mais do que 20 anos, mas ainda com a mesma boa vontade, com o mesmo carinho, o mesmo respeito em relação a todos os colegas da instituição e esse amor que nós temos pelo Ministério Público. Não poderia deixar de parabenizar os dois amigos nessa oportunidade, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Doutor Antônio Calil Filho, me parece que foi vencida a sessão administrativa, não é isso? Exatamente. Agora temos a sessão plenária e de turmas. Senhor presidente, só se me permite, nobres colegas, Pois não, doutor. Eu vou pedir licença aos colegas para me ausentar, por força de trabalhos da nessa corregedoria. Desejo a todos uma excelente continuidade de sessão, uma excelente semana, com muita saúde e muita paz a todos. Um forte e caloroso abraço a todos e fiquem com Deus e que nossas preces estejam no fim das guerras, né? As duas aí em andamento, que os nossos pensamentos estejam lá, né? Para que a humanidade saiba ter humanidade. Isso é o mais importante. Auguro, então, uma excelente sessão. Fiquem com Deus e muito obrigado. Muito obrigado, doutor Montauri. Agradeço pela sua presença, participação na reunião, desejando um bom trabalho a Vossa Excelência e também uma semana bastante profícua e com bastante alegria, bastante saúde, doutor Montauri. Teremos que mudar de link, então, doutor João? Pois não. Parece que há somente